Você sabe qual fato aconteceu no ano de 1992 que ajudou a sedimentar as principais bases para o desenvolvimento do direito ambiental no Brasil e no mundo que conhecemos hoje? Vamos descobrir juntos? Solta a vinheta. Olá, professor Tiago Martins na área, mais uma vez para falar de direito ambiental com você. E agora, especificamente, vamos falar sobre a Rio 92, evento promovido pela Organização das Nações Unidas em 1992 no Rio de Janeiro. Evento este que veio a sedimentar as principais bases do direito ambiental internacional e pátrio que nós conhecemos hoje. Mas antes de mais nada, não pega a falta nessa aula. Lembra que eu sou muito rígido com frequência. Você não pode reprovar. E como é que você vai pegar frequência na nossa aula? Se inscrevendo aqui no canal, se você ainda não está inscrito, deixando o teu like, deixando o teu joinha aqui pra gente. Isso é muito importante. Também não deixa de compartilhar o link deste vídeo lá no teu grupo de OABeiros, de concurseiros, no grupo do estágio, no grupo do escritório, no grupo lá da repartição que você trabalha. Isso também é muito importante, demasiadamente importante, para que nós possamos continuar desenvolvendo esse trabalho gratuito e com profundidade para você aqui no YouTube. Não te esquece, tem um e-book completo falando sobre Estocolmo 72 e Rio 92 aqui embaixo, é só você clicar no link. E é claro, eu também não poderia deixar de falar que a tua ajuda financeira é muito importante para que nós possamos continuar desenvolvendo esse trabalho gratuito e com profundidade para você. Então, qualquer que seja o valor, mesmo que módico, já nos ajuda muito. E lembre que o simples fato de você já estar assistindo o nosso vídeo aqui no YouTube já nos deixa muito alegre. Eu falo no plural porque eu tenho uma equipe que me acompanha. E a tua presença aqui nos deixa radiante de alegria. Bem, deixa de falação, professor, vamos ao que interessa. É claro, vamos ao que interessa. E na aula de hoje nós vamos falar especificamente sobre a Declaração do Rio de 1992, que é um dos resultados da Cúpula da Terra, né? Da Conferência das Nações Unidas, no termo certo é conferência, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que aconteceu no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, em 1992, em um contexto sociopolítico, ao que tange o Brasil, bem diferente do que 1972, que foi o assunto da nossa aula passada. Se você não assistiu, o link está aqui embaixo. Assim que terminar essa, já assiste a aula sobre Estocolmo 72. Lembre que lá em Estocolmo 72, o Brasil foi os entusiastas para a ocorrência do evento. Entretanto, ao final do evento, o Brasil não se torna signatário da Declaração sobre Meio Ambiente Humano, né, que foi um dos resultados da Conferência das Nações Unidas de Estocolmo de 1972, porque o Brasil entendeu que não era o momento adequado para repensar, racionalizar, reduzir a exploração de recursos ambientais naturais, considerando que essa até hoje é a nossa principal commodity. Surge aquela célebre frase lá, né, a pior poluição é aquela oriunda da pobreza. Então o Brasil diz, olha, eu não vou repensar a exploração dos recursos naturais, porque isto é o que eu tenho de como principal elemento para o desenvolvimento econômico e a minha sociedade precisa de se desenvolver economicamente. Algo que fez com que o Brasil sofresse diversos embargos, diversos problemas econômicos, de cunho político também, tá? Após 72. E o Brasil, percebendo que não pegou bem economicamente, não pegou bem em âmbito de política global, a partir do ano de 1981, com a edição da Política Nacional do Meio Ambiente, a PNMA, a nossa, até hoje, Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81, com a criação da Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, que depois se tornou o Ministério do Meio Ambiente, com a criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, com a criação do Sistema Nacional do Meio Ambiente, do IBAMA, do ICMBio. Bem, o Brasil, nas últimas décadas, vem tentando mudar a sua imagem global em relação ao meio ambiente, não com tanto êxito, mas vem tentando. E na década de 80, este impulso foi um tanto quanto mais forte, que vem a se sedimentar, que vem a ter a cereja do bolo ali naquele momento, no ano de 1992, com a realização da Conferência das Nações Unidas
sobre meio ambiente e desenvolvimento aqui no Brasil, em uma tentativa do Brasil mostrar que estava se posicionando, que estava se comportando em relação à exploração do meio ambiente de forma diferente daquilo que ele expôs em 1972, ao ser participante da Conferência das Nações Unidas de Estocolmo de 72. Então, o que eu quero falar para você? Que em 72 nós tínhamos um Brasil, um posicionamento brasileiro. Em 1992, pelo menos teoricamente, o Brasil busca demonstrar que já é um posicionamento diferente, que ele não é mais digno de todos aqueles embargos econômicos e políticos que vinha sofrendo em relação à forma com a qual tratava, explorava o meio ambiente, que precisava, que tinha já as condições de ser visto como um país que racionaliza, que se pauta pelo desenvolvimento econômico sustentável, ao que tange a exploração sustentável dos seus recursos naturais ambientais. Essa é a premissa inicial para que nós possamos entender o contexto sociopolítico brasileiro em 1992, durante a realização da Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro. E aqui, mostrar aqui para vocês, está aparecendo na tela de vocês agora, tá? Esse infográfico eu já mostrei para vocês, tá? Lá no vídeo anterior sobre o Estocolmo 72, em que eu falei para vocês, ó, que os principais resultados da Conferência das Nações Unidas de 1972 foi a criação do PNUMA, do Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, tá? Se você não sabe o que é o PNUMA, se você quer aprender mais sobre o PNUMA, tem um vídeo sobre isso, tá? O vídeo anterior em que eu falo de Estocolmo 72, só clicar no link que está aqui embaixo, ou deve estar aparecendo na sua tela a qualquer momento este link. E a Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, tá? A chamada Estocolmo 72, a Declaração de Estocolmo 72. Já a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, ela teve como resultado já 5 instrumentos fundamentais. Hoje nós vamos dar só um, tá? Que é a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, mas também ocorreu a estruturação e elaboração da Agenda 21, que eu vou gravar um vídeo para vocês sobre isso, a Declaração dos Princípios da Floresta, que eu também gravarei um vídeo, a CDB, que é de suma importância para você que estuda para concurso, OAB, fundamental, tá? Estudarmos a CDB, a Convenção da Diversidade Biológica, que também é um dos resultados da Rio 92, e a Convenção Quadro sobre Mudança Climática, que é muito interessante. Cada uma dessas será dignatária de um vídeo que eu vou gravar para vocês em breve. Hoje vamos falar um pouco mais sobre a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Considerando essa explicação que eu já falei para vocês sobre o contexto sociopolítico brasileiro naquele momento, vamos entender um pouco o que aconteceu aqui sobre a Rio 92 de acordo com a doutrina. Eu peço licença para ler a doutrina aqui com vocês. Só um instante, deixa eu passar esses slides são da aula anterior, tá, gente? Lembrando que a aula anterior sobre Estocolmo 72 já está disponível para vocês aqui no YouTube. A minha mesa aqui criou vida própria. Vocês viram que ela deu uma travada, depois ela foi andando sozinha. Sobre meio ambiente e desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro entre os dias 3 e 4 de junho de 1992, teve por objetivo reafirmar a Declaração das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, Suécia, no dia 16 de julho de 1972. Compareceram representantes de 117 países, os quais aprovaram e afirmaram 27 princípios nessa conferência. Tais representantes se reuniram para fazer um balanço dos princípios firmados em 1972 em Estocolmo, Suécia, externado na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Humano. Apesar da dificuldade para se chegar a um acordo nesta conferência, ocorreram alguns avanços tais como... o que aconteceu em 1992, como eu falei para vocês? A Agenda 21, a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que nós vamos estudar agora, Declaração dos Princípios da Floresta, o Fundo para o Meio Ambiente, a Convenção sobre a Diversidade Biológica, CDB, e a Convenção Quadro sobre Mudança do Clima. Então, olha só, gente, olhando aqui para mim, está aparecendo na sua tela de novo aqui, olha só. A gente precisa compreender que realmente o contexto sociopolítico brasileiro era diferente. Houve uma mudança paradigmática nesse contexto de 72 para 92. E essa declaração que nós vamos estudar hoje, ela é o principal resultado deste evento, que foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992. E eu quero que você perceba um detalhe. Perceba que o nome é
conferência, olha, Rio 92, Eco 92, a famosa Cúpula da Terra, foi a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Percebam que lá em 72 nós temos a Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, uma perspectiva claramente antropocêntrica. Nós vamos perceber já na Rio 92 uma evolução neste contexto em que nós vamos superar o mero antropocentrismo. E se você não sabe o que é antropocentrismo, biocentrismo e ecocentrismo, tem um vídeo aqui no canal em que eu aprofundo esses contextos, esses conceitos. O link está aqui embaixo. Então você percebe que em 92, quando a edição da Declaração do Rio de 92, um dos principais resultados da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento, sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, nós vamos perceber essa superação do antropocentrismo. E essa visão que busca aliar a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado a um conceito muito importante, que é o desenvolvimento. E essa junção é que nos trará a ideia de desenvolvimento sustentável ambiental, em que diz que o desenvolvimento econômico não pode ser um mero crescimentismo a partir de uma utilização e exploração dos recursos ambientais naturais de forma irracional, visando prover economicamente unicamente a presente geração, com segregações, diga-se de passagem, mas entender que o desenvolvimento ele deve ser equitativo para a presente geração, ou seja, para que a presente geração possa gozar do meio ambiente ecologicamente equilibrado, elemento fundamental para a sua sadia qualidade de vida, elemento que eu já falei para vocês no vídeo passado, está sedimentado inclusive na nossa Constituição de 1988, mas também entender que esse desenvolvimento econômico ele precisa ocorrer aliado à manutenção, à perenidade dos recursos ambientais, não só para as presentes, para a presente, mas para as futuras gerações. Compreendido? Deu para pegar esse conceito? Então vamos lá, vamos começar a estudar um pouco melhor tudo isso que a gente está conversando aqui. Então olha só, voltando aqui para a tela. Agora, nós vamos estudar os principais princípios da Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992. Vou aparecer na tua tela de novo, tá bom? Olha só, lembrem, lá na fala do professor Sirvinskas, ele nos diz que a Declaração do Rio de 1992, que é a Declaração sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, o principal resultado da Cúpula da Terra, tem 27 princípios. É claro que os 27 princípios não estão aqui. Eu selecionei os principais, mas preste muita atenção, porque muitos princípios presentes na doutrina ambiental brasileira e internacional, com nomes específicos como reparação, informação, participação, algo que eu já até mencionei para vocês no vídeo passado, poluidor pagador, dentre outros, são resultados dos textos e dos princípios que nós vamos estudar na aula de hoje. Então, para você que tem atuação prática no direito ambiental, esta declaração é fundamental para você. Eu, enquanto advogado, utilizo ela nas peças que eu produzo. Você que está estudando para a OAB não pode deixar de conhecer bem a Declaração do Rio de 1992. E você que está estudando para concurso, em que direito ambiental é uma disciplina fundamental para a tua aprovação, Polícia Federal, Polícia Civil, magistratura estadual, magistratura federal, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual. Bem, são princípios, são concursos em que a disciplina de direito ambiental tem importância ímpar. E esta declaração que nós estamos estudando agora é fundamental para a tua aprovação. Inclusive, tem questões que o examinador pega ipsilíteris o que está escrito na Declaração do Rio de 1992, assim como faz com o Estocolmo 72, ou coloca no comando ou coloca nas alternativas. Então é importante que você conheça este instrumento internacional fundamental para o desenvolvimento dos teus estudos das ciências jurídicas ambientais. Legal? Compreendido? Vou subir da tua tela. Tchau. Olha lá. Então nós temos aqui o princípio 1, tá? Da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992. Olhem só o que esse princípio curto vai nos dizer. Os seres humanos estão no centro das preocupações. Vocês já perceberam que a minha coordenação motora ela é péssima, né? Mas vamos lá. A gente não desiste nunca.
Os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável, produtiva e harmonia com a natureza. Bem, percebam que surge esta palavrinha, desenvolvimento sustentável. Bem, eu vou aparecer de novo na sua tela. Eu já falei isso no vídeo passado, tá? E vou gravar um vídeo específico sobre isso, analisando esse termo, desenvolvimento sustentável. O que eu preciso que você compreenda é que desenvolvimento sustentável e assim como sustentabilidade são conceitos que nascem juntos, não necessariamente são a mesma coisa. Muito cuidado com isso, eu tenho essa preocupação, principalmente para você que está estudando para a prova, para o concurso, tá? Desenvolvimento sustentável e sustentabilidade não necessariamente são a mesma coisa. Eles têm a mesma base. Então, em algumas provas, como OAB, concurso público, às vezes o termo sustentabilidade e desenvolvimento sustentável aparecem como sinônimos e está tudo bem, eles têm a mesma base. Entretanto, nós precisamos entender que sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, quando nós aprofundamos o estudo desses termos, nós vamos perceber que eles têm a mesma base, o mesmo início, mas são elementos diferentes que se complementam. Sustentabilidade vem a ser uma coisa, e desenvolvimento sustentável é a junção do conceito de desenvolvimento com sustentabilidade. Desenvolvimento é uma coisa, sustentabilidade é outra. Nós juntamos e nós temos o conceito de desenvolvimento sustentável. Como eu disse, eu vou gravar um vídeo para vocês explicando melhor essa contextualização. O que eu preciso que você compreenda, olha para a tela, eu não vou subir da tua tela, vou ficar só um pouco menor, mas olha só, que a ideia de desenvolvimento sustentável, agora, neste momento, o que você precisa entender é um entendimento que vai aliar, né, desenvolvimento econômico com manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, vou ficar grande de novo, olha lá. Então, nós estamos buscando aliar o desenvolvimento econômico de uma forma em que eu não venha exaurir os recursos ambientais fundamentais para a manutenção da sadia qualidade de vida na Terra. Deu para entender? Então, este princípio 1 da Rio 92 efetiva aquilo que hoje nós conhecemos como desenvolvimento sustentável. Tá? No próximo vídeo eu vou trazer alguns autores, alguns teóricos que falam sobre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável para que você possa compreender essa conceituação. Agora, a priori, entenda isso. Aliar o desenvolvimento econômico, tá, com a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. E esta é a base que torna a base única, o núcleo duro do que vem a ser desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Quando a gente aprofunda, como eu já falei para vocês, esses dois conceitos, nós vamos ver que eles têm algumas diferenciações. Mas a priori é o que você precisa saber. Então, olha só. Percebam que aqui embaixo eu tenho uma efetivação de um direito. Olha, tem direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia com a natureza. Ou seja, o entendimento que a sadia qualidade de vida está diretamente ligada com a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado e reconhecer que o meio ambiente equilibrado é fundamental ao exercício do nosso principal direito, que é o direito à vida. Vamos prosseguir. Princípio 3. Olha só. O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas equitativamente as necessidades ambientais e desenvolvimento de gerações presentes e futuras. Apareci de novo para você. Lembra na última aula? Lembra na última aula que eu falei para você de um princípio muito importante, princípio fundante do direito ambiental, que se externa lá em 1972 e se torna ainda mais forte agora em 1992, que é o princípio da solidariedade intergeracional ou equidade intergeracional, como alguns doutrinadores chamam. Vou ficar um pouco melhor na tua tela, então olha só para você ver aqui, ó. Lembrando, o princípio 3 da Rio 92, em que vai falar que esse direito ao desenvolvimento, e lembrando que esse desenvolvimento tem que ser aliado à ideia de sustentabilidade, não é um direito só de quem está vivendo agora, mas é um direito também das futuras gerações. Então, hoje você vive no planeta Terra, que utiliza e explora os recursos naturais, seja de forma direta ou indireta, você tem o direito a ter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas também você tem o dever de manter este mesmo meio ambiente ecologicamente equilibrado, manter esta perenidade dos recursos ambientais, seja de quais forem,
principalmente os naturais não renováveis, para as futuras gerações, para quem vem depois de você. E eu não estou falando do seu filho, do seu neto só, não. Estou falando de quem vai nascer daqui a 200, 300, 400 e 500 anos. Então é um direito, sim, de quem ainda nem existe, mas a nossa Constituição, por exemplo, a nossa Constituição, por exemplo, de 1988, já estabelece esse direito fundamental para uma pessoa que vai nascer daqui a 500 anos. Olhem só que interessante. Compreendido? Então vamos para o próximo princípio. Olhem lá. Princípio 4. Para alcançar o desenvolvimento sustentável, que você já conhece a base, a proteção ambiental deve constituir parte integrante do desenvolvimento e não pode ser, que eu repeti, não pode ser considerada isoladamente. Repito, proteção do meio ambiente tem que ser entendido como um elemento fundamental para o desenvolvimento. Então, proteger o meio ambiente não é favor. Proteger o meio ambiente é proteger a vida e é garantir o desenvolvimento econômico. Essa compreensão que vem ganhando força desde a década de 70, passa por uma sedimentação ampla dentro do contexto jurídico, político, econômico, social em 1992 e hoje tem ainda mais força. Por isso que as questões ambientais ensejam diversas crises políticas e econômicas em diversos países, como é o caso que o Brasil vive atualmente. Vamos lá. Princípio 7. Olhem só. Os estados devem cooperar. Lembram que no último vídeo a gente já falou do princípio da cooperação internacional ambiental, ou simplesmente princípio da cooperação ambiental, ou simplesmente princípio da cooperação. Vou aparecer para você de novo. Olha só. O princípio da cooperação ele vai trazer para a gente um elemento básico. E foi por causa desse princípio que surge, por exemplo, o PNUD, o Programa das Nações Unidas sobre o meio ambiente, que visa estabelecer em âmbito global, fomentar em âmbito global uma governança e estruturação de políticas públicas que se encaixem. Lembre o seguinte, que os resultados, os impactos positivos e os negativos em relação à exploração do meio ambiente, eles são transfronteiriços e transtemporais. Eles não vão respeitar fronteiras, eles não vão respeitar cartografia, barreiras geográficas. Também não vai respeitar o tempo. O tempo desta perspectiva dos impactos ambientais, sejam positivos e negativos, eles duram ao longo dos anos. Por isso que nós ainda temos resultados oriundos do desastre de Chernobyl, Fukushima, que aconteceu há menos tempo, né? Perspectivas que envolvem Brumadinho e Mariana. Bem, nós temos estudos que dizem que o meio ambiente só vai se recompor daqui a 100, 200, 300 anos, envolvendo esses desastres ambientais que ocorreram há pouquíssimo tempo no Brasil, né? Envolvendo o mesmo tipo de exploração de recurso ambiental natural não renovável. Então, nós precisamos compreender que as políticas ambientais estabelecidas pelos países dentro do globo precisam ser vistas como um quebra-cabeça, como uma teia que se interliga. Por quê? Se eu exploro de forma irracional os recursos ambientais da Amazônia, eu terei impacto em âmbito global. Se a China explora de forma irracional seus recursos ambientais, nós teremos impactos em âmbito global. Eu, você, todos nós seríamos atingidos por essas perspectivas. Então, nós teremos impactos em âmbito global por atividades locais. Então, existe uma máxima que diz, olha, agir localmente, mas pensar globalmente. E o princípio da cooperação internacional ambiental, o princípio da cooperação internacional, ou simplesmente o princípio da cooperação, nos traz esse elemento. Então, aqui, o princípio 7 da Declaração do Rio de 1992 nos deixa isso claro. Olha só, vamos continuar a leitura. Vou sumir aqui da sua tela, olha só. Em um espírito de parceria global para a conservação, proteção e restauração da saúde e da integridade do ecossistema terrestre, considerando as distintas contribuições para a degradação ambiental global, os Estados têm responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Os países desenvolvidos reconhecem a responsabilidade que têm na busca internacional do desenvolvimento sustentável, com vista das pressões exercidas por suas sociedades sobre o meio ambiente global e das tecnologias e recursos financeiros que controlam. Percebam aqui, gente, que neste texto, os países desenvolvidos, a eles é otorgado um dever que eles têm uma responsabilidade maior na busca da consecução em âmbito global do desenvolvimento sustentável.
tá? Olha só, princípio 10. Princípio 10, ele vai trazer para a gente dois princípios que eu já falei para vocês lá em Estocolmo 72 na aula passada, que é o princípio da informação e o princípio da participação. Um não vive sem o outro. Você não participa adequadamente se você não tem informação. Você não consegue obter informação se você não participa, né? Vou aparecer aqui para você antes de ler o princípio. Olha lá. Eu até usei essa analogia, essa metáfora, esse exemplo no vídeo passado. Imagina que você é meu aluno lá de graduação e você é zerado de direito ambiental, nunca estudou direito ambiental, nunca teve contato. E eu chego no primeiro dia de aula e falo: olá, tudo bem? Meu nome é professor Tiago Martins e hoje nós temos prova. E o assunto da prova é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Quero que você me explique tudo, quero que você me explique como é criada uma unidade de conservação, eu quero que você me explique os tipos de unidade de conservação, os grupos de unidade de conservação, como uma unidade de conservação pode ser desafetada, como eu posso reduzir os limites de uma unidade de conservação, isso é possível. Eu quero que você me explique a relação com unidade de conservação, com licenciamento ambiental, enfim, muita coisa. Um assunto extremamente complexo, que é o assunto que envolve os núcleos do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que nós vamos estudar aqui no canal. Você que nunca teve contato com o direito ambiental não vai conseguir nem chutar. Vai chutar totalmente no escuro, não vai conseguir nem fazer um chute mais adequado, mais racional. Por quê? Porque você não participou adequadamente dessa avaliação. Porque você não tinha informação. Como o Thiago chega no primeiro dia, já quer que a gente saiba tudo de unidade de conservação se a gente não recebeu a informação adequada. Então é isso. Por exemplo, muitos de nós não sabemos que para o estabelecimento, a efetivação do plano diretor da nossa cidade, né, conforme o Estatuto da Cidade, a elaboração de um plano diretor, que é uma lei municipal, deve ter a participação popular. Neste caso, muita gente não sabe. O plano diretor da sua cidade é editado e você não sabe nem o que aconteceu e você deveria ter participado. Ou seja, por que você não participou? Porque você não tinha informação. Então, este elemento desses dois princípios são fundamentais para o desenvolvimento do direito ambiental e para os seus estudos, porque são princípios que fazem parte da prática jurídica e eles são princípios que caem muito no exame de ordem e em concursos públicos. Então, vamos lá, vamos analisar o princípio 10 aqui da Rio 92. A melhor maneira de tratar questões ambientais é assegurar a participação no nível apropriado de todos os cidadãos interessados no nível nacional. Cada indivíduo deve ter acesso adequado a informações relativas ao meio ambiente de que dispõem as autoridades públicas, inclusive informações sobre materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar de processos de tomada de decisões. Os estados devem facilitar e estimular a conscientização e a participação pública, colocando a informação à disposição de todos. Deve ser propiciado acesso efetivo a procedimentos judiciais e administrativos, inclusive no que diz respeito à compensação e reparação de danos. Não sei se vocês estão vendo, está caindo uma chuva gostosa aqui em Belém do Pará. Estou perto da sacada aqui de casa. Vocês estão reparando, né, que eu estou num ambiente diferente, eu me mudei há pouco tempo. Então hoje eu estou gravando da sala da minha casa nova, o escritório ali, o estúdio já vai ficar pronto, os próximos vídeos serão de lá. Bem, vocês devem estar ouvindo alguns trovões também, mas a chuva está bem gostosa, deu uma refrescada aqui o dia aqui, extremamente... Nós estamos no verão amazônico, um dia extremamente quente. Bem, então voltando para o princípio 10, tá? Olhem lá, gente. Quando você estabelece essa ideia de informação e participação, percebam que eu, enquanto cidadão socioambiental, que vivo dentro de um estado socioambiental de direito, tá? E tem vídeo que eu falo sobre isso aqui, um vídeo sobre introdução ao direito ambiental, tá? Tá aqui o link aqui embaixo também para que você possa assistir. Você, enquanto cidadão que vive dentro de um estado socioambiental de direito, você não tem só o direito a gozar de um ambiente ecologicamente equilibrado, você tem o dever de buscar manter este equilíbrio ambiental para sadia qualidade de vida sua e dos demais, dos seus semelhantes, das pessoas que vivem com você em sociedade. Desta feita, você precisa ter informações adequadas para que você possa buscar, lutar por esta qualidade de vida, buscar esta qualidade de vida. E você precisa entender quais são as decisões que estão sendo tomadas em relação à utilização dos recursos ambientais não renováveis e renováveis, o que está sendo feito em relação à política ambiental aqui na sua sociedade, no nosso caso no Brasil. E para que você possa participar, você precisa obter essas informações e ter instrumentos para obter essas informações. Então isso é muito importante que você compreenda. Isso vai reverberar em ação civil pública, em ação popular, isso vai reverberar
em elementos, instrumentos administrativos para que você possa ter acesso a documentos nas secretarias de meio ambiente, nos órgãos e entidades públicas que tratam sobre a questão ambiental. Essa é a nossa premissa. Vamos ao próximo princípio. Princípio 13, olha só. Os estados devem desenvolver legislação nacional relativa à responsabilidade e indenização das vítimas de poluição e outros danos ambientais. Gente, tem uma pessoinha aqui que está com medo, quase caí aqui, vou mostrar para vocês, está com medo dos trovões. Vai aparecer aqui para vocês na tela, olha só, isso aqui é a Luz, a minha gatinha. Ela subiu aqui na mesa pedindo carinho aqui, tá? Por isso que o vídeo deu uma parada agora aqui. É a minha gatinha. Vai, minha filha, vai andar pra lá. Tá tudo bem. Então, olha só, gente. O que nós precisamos compreender aqui? Tá? Agora ela tá cheirando o notebook. Olha só, gente. Voltando pra cá, depois que a Luz me interrompeu, muito justamente, tá? Ela tá com um pouco de medo dos trovões. Olha só. Vamos lá, princípio 13. Os estados devem desenvolver legislação nacional relativa à responsabilidade em indenização das vítimas de poluição e outros danos ambientais. Aqui a gente vai ter aqui surgindo o princípio da reparação. Esse princípio eu peço para você que você aguarde um pouquinho, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, para que eu grave um vídeo específico sobre a ideia do princípio da reparação. Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo mais à frente, no futuro, aqui esse vídeo já esteja disponível para vocês. Hoje, aqui em julho de 2021, eu ainda não gravei, vou gravar em breve. Olha só, deixa eu só tirar a luz daqui que ela está subindo no notebook. Pronto. Os estados devem ainda cooperar de forma expedita e determinada para o desenvolvimento de normas de direito internacional ambiental. Vejam só, surgindo de novo aqui o princípio da cooperação relativas à responsabilidade e indenização por efeitos adversos de danos ambientais causados em áreas fora de sua jurisdição por atividades dentro de sua jurisdição ou sob seu controle. Surge aqui também o princípio da obrigatoriedade da intervenção do Estado. O princípio da obrigatoriedade da intervenção do Estado, que é um princípio que eu já comentei com vocês na aula anterior. Vou aparecer aqui para vocês. Olha só. O princípio da obrigatoriedade da intervenção do Estado é um princípio que vai dizer que o Estado tutela o meio ambiente. Por isso surge o poder de polícia ambiental, licenciamento ambiental, fiscalização ambiental, tudo mais. Mas o meio ambiente não é propriedade, não é bem público, não é bem do Estado. O professor Ed Milaré tem uma frase muito legal, que ele vai dizer que o meio ambiente é de todo mundo e ele também não é de ninguém. Tá? Também não é propriedade privada. Então, nós precisamos compreender que o meio ambiente é tutelado pelo Estado. Nós temos o direito e o dever de mantê-lo de forma ecologicamente equilibrada. Gente, a Luz está aqui ensandecida, tá? Querendo atenção aqui, tá? Luz, manda um oi pro pessoal aqui. Ó, gente, isso aqui é a Luz. O nome dela não é Luz por acaso. Ela deu a luz, né, na cama da minha noiva. Né? Enquanto a gente não morava junto, ela morava com a minha noiva. A gente resgatou ela da rua. E aí ela ficou morando com a minha noiva um tempo. E ela engravidou. Né? Ela resgatou ela grávida. E ela deu a luz na cama da minha noiva enquanto a minha noiva dormia. Minha noiva acordou e tava lá os filhinhos dela. Né? Sendo que um tá aqui com a gente. O Xericão, os outros a gente doou. Inclusive, dois estão com a minha tia, que é a Ária e a Dani. Bem, filha, fique aí calminha. Voltando para cá. Então, o princípio da obrigatoriedade da intervenção do Estado, ele vai dizer que o meio ambiente deve ser tutelado pelo Estado. Mas não só pelo Estado, por nós também. Nós temos o dever, quando digo nós, os cidadãos, nós temos o dever, tá? Além do direito, nós temos o dever de manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, buscar essa efetivação desse direito. E o Estado não pode se eximir desta tutela. Como eu já disse, aí surge a ideia de poder de polícia ambiental, fiscalização ambiental, licenciamento ambiental. Bom, sobre o princípio da reparação, eu repito, tá bom, gente? Olha lá, nós vamos gravar um vídeo específico, eu peço que você espere um pouco mais sobre isso. Tendo em vista que o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo decorrente da poluição, as autoridades nacionais devem promover a internalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, levando na devida conta o interesse público, sem distorcer o comércio e desenvolvimentos internacionais. Aqui vai surgir a ideia de um princípio chamado princípio do poluidor pagador. Deixa eu aparecer aqui na tela para você. O princípio do poluidor pagador é um princípio que vai falar que é necessário para o desenvolvimento de atividades econômicas que explorem recursos ambientais a internalização de externalidades negativas. Nada mais é, a grosso modo,
Vou gravar uma aula específica sobre o princípio do poluidor-pagador, que vai dizer que os recursos ambientais, ao serem explorados por você economicamente, você vai gerar impactos negativos. E o custo da minimização desses impactos, o custo que você vai ter para diminuir, diluir esses impactos ou eliminar esses impactos é seu. Então, por exemplo, se você explora madeira, os investimentos que devem ser feitos para essa sua atividade ser minimamente impactante de forma negativa ao meio ambiente tem que ser seu, não tem que ser do Estado. Então é você que vai investir no manejo florestal, é você que vai investir em tecnologia para que você gere menos impacto negativo ao meio ambiente. Não é justo que você lucre financeiramente e os impactos negativos devam ser arcados pela sociedade, pelo Estado, que o Estado e nós tenhamos que desfazer todo aquele impacto negativo que você criou ao explorar madeira para o fomento do mercado interno e externo. Se você pesca, a mesma coisa. Se você explora recursos hídricos para irrigar a sua lavoura, né? E nós estamos falando, por exemplo, aqui do agronegócio brasileiro, que às vezes é muito criticado, mas nós esquecemos também que o agronegócio brasileiro é a indústria que mais investe em desenvolvimento sustentável no país, sem fazer uma defesa cega do setor, mas também nós não podemos demonizar o setor, que com certeza é o setor industrial mais importante do nosso país. Então, quando nós temos essa perspectiva da ideia de poluidor-pagador, nós estamos falando que o custo da redução, da mitigação, da eliminação dos impactos negativos oriundos da tua exploração econômica dos recursos ambientais deve ser seu e não da sociedade. Por isso que nós chamamos de internalização do custo. Ou seja, você que deve arcar com os custos da mitigação dos impactos negativos que você gera. Tá? Então, essa é a premissa do princípio 16. Então, olha só. Princípio 17. A avaliação do impacto ambiental como instrumento nacional deve ser empreendida para atividades planejadas que possam vir a ter impacto negativo considerável sobre o meio ambiente e que dependam de uma decisão da autoridade nacional. A ideia de avaliação de impacto ambiental nos leva a uma perspectiva que nós vamos estudar mais à frente, chamada o estudo de impacto ambiental e relatório de impacto no ambiente, ou IARIMA, ao próprio licenciamento ambiental. Nós precisamos conhecer os impactos de uma atividade para saber se ela, de fato, pode ou deve ser feita, se o Estado vai liberar, vai autorizar um empreendimento a ser desenvolvido. Eu preciso entender quais são os impactos desta atividade. E aqui, gente, nós encerramos a nossa aula de hoje. Vou aparecer aqui para você. Não deixem, olha, de me seguir aqui no YouTube, no Instagram, tá bom? Se você ficou com uma dúvida sobre a aula de hoje, se você ficou com alguma dúvida sobre a aula de hoje, me manda uma mensagem lá no Instagram, no direct, que eu te respondo por áudio, se for o caso. Deixa um comentário aqui embaixo no YouTube, tá? Eu vou aparecer aqui para você. Gente, então, nós gravamos 2 vídeos, tá? Nesses dias, Estocolmo 72 e Rio 92, falando sobre os principais resultados dessas 2 conferências organizadas pelas Nações Unidas, pela mudança de paradigma sociopolítico brasileiro dentro desses contextos, e isso é muito importante para o desenvolvimento da tua atividade prática, profissional, mas também para o desenvolvimento dos teus estudos do direito ambiental, seja para a OAB e principalmente para concurso público, tá? Essas declarações, como eu já disse, muitas vezes o examinador utiliza o instrumento dela de forma ipsilíteris, então não deixem de estudar de forma específica esses 2 instrumentos. E é claro, gente, não deixa de seguir a gente aqui, de se inscrever aqui no canal, se você ainda não está inscrito aqui no YouTube, deixa teu like, deixa teu joinha, é muito importante, compartilha esse vídeo, tá, lá no teu grupo no WhatsApp, lá no Facebook, no Telegram, enfim, manda por e-mail para o teu amigo, para tua amiga que tem interesse em direito ambiental. Isso é muito importante para que a gente possa continuar desenvolvendo esse trabalho gratuito, de forma gratuita aqui no YouTube, e está aparecendo para você também aí mais uma vez o meu Pix, tá? O QR Code. Qualquer valor, gente, qualquer valor já nos ajuda muito a manter este trabalho de forma gratuita e profunda para você aqui no YouTube. Então não te esquece, pega a frequência, tá aqui na nossa aula, te inscreve no canal, deixa teu like, teu joinha, compartilha esse vídeo, se você puder, faça uma contribuição financeira. Gente, é isso, tá?
Ainda essa semana teremos vídeos novo aqui no canal sobre um assunto mega interessante envolvendo o direito ambiental e eu conto com você e eu te agradeço mais uma vez por você fazer parte e ter assistido essa aula que espero sinceramente poder te ajudar no desenvolvimento dos estudos das ciências jurídicas ambientais. E antes que vocês me perguntem, este band-aid aqui da Viúva Negra está na minha testa porque fazendo mudança um tripé de gravação caiu na minha testa e abriu um pequeno rombo. Bateu no meu olho estava inchado também, mas eu já estou bem. E a gente só tinha disponível este band-aid que eu achei fenomenal da Viúva Negra. Tá bom, gente? Ó, beijo do professor Thiago Martins, forte abraço!